Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Senhor, que nós possamos fazer um programa que lhe agrade e que, acima de tudo, representemos integralmente a verdade. Eu tenho a alegria de estar aqui com o professor Carlos Bezerra para o segundo episódio da nossa, entre aspas, sériezinha sobre o protestantismo. No episódio passado, a gente tratou das origens do protestantismo, especialmente filosóficas, mas também doutrinárias, teológicas e históricas, até geopolíticas. E hoje a ideia é analisar o pós, ou seja, os efeitos e os impactos da revolta iniciada, sintetizada por Lutero, mas que já vinha acontecendo há alguns séculos. Como é que tá, professor? Salve Maria! Salve Maria, muito obrigado novamente pelo convite, Daniel. Espero poder ajudar, contribuir com mais alguma coisa nesse episódio. Então vamos lá. A primeira pergunta, professor, que eu coloco na conversa aqui é para a gente situar os impactos geopolíticos e políticos da revolta de Lutero na cristandade. Ou seja, como era a cristandade antes e como ela ficou depois da revolta de Lutero. Então, o primeiro ponto importante é pensar no seguinte aspecto, né? A cristandade, ela propriamente pode-se dizer que se inicia ali com Constantino, o imperador, né? Constantino, que vai dar a liberdade de culto aos cristãos, e aí, a partir daí, começa-se a se formar um espírito de cristandade que vai se condensar na época do imperador Teodósio. Então, na época do imperador Teodósio, acontece a famosa sujeição do imperador Teodósio a Santo Ambrósio. E aqui você tem o primeiro ponto importante que vai caracterizar a cristandade medieval, que é justamente essa submissão do poder do Estado, do poder secular, à autoridade religiosa, à autoridade da Igreja. Isso quer dizer o seguinte, é que esse episódio com Teodósio faz com que o Estado entre na Igreja e passe a fazer parte da Igreja. Isso vai ser uma característica do período medieval. Embora haja, durante esse período, né, vários conflitos entre o poder da Igreja com o poder secular, como no caso do Sacro Império Romano-Germânico, nós vamos ter vários conflitos, mas, de um modo geral, essa sujeição do Estado e se incorporando à Igreja é aquilo que os teólogos, né, interpretaram como sendo o reino de Deus, que Nosso Senhor já anunciava com durante o seu ministério. Essa ordem perfeitamente equilibrada, ela vai se manter até o século XIII, e quando finalmente vai ter uma ruptura. Essa ruptura, ela se dá a partir do momento em que os próprios reis querem romper com essa ordem. Então, isso que vai caracterizar esse primeiro momento que vai culminar na questão do protestantismo. E por que é importante a gente ressaltar isso? Porque uma vez que o espírito humanista rompa com o espírito teológico da Igreja, com o caráter teológico da Igreja, nós vamos ter uma ruptura, como consequência, uma ruptura política. E dessa ruptura política nós vamos ter, evidentemente, um novo conceito de economia, e é isso que vai preparar para a revolução que vai ser a maior, que é a ruptura teológica. Então, o Martinho Lutero, nós podemos dizer que foi uma bomba que explodiu, mas que não foi armada por ele próprio. Ele foi, de certa forma, utilizado porque percebeu-se que aquele era exatamente o momento de se fazer essa ruptura do poder temporal, do poder político, com o poder religioso, mas agora não só do ponto de vista político e econômico, mas também do ponto de vista da própria religião. E é isso que vai configurar o chamado Estado moderno. Então, o Estado moderno nasce dessa ruptura sobretudo religiosa, que se dá com Martinho Lutero, como ariete, como bomba que explode, mas
os efeitos vão se dar a partir dele com outros reformadores, chamados assim, né, reformadores, principalmente Calvino, do qual nós falaremos um pouco ainda nesse episódio. Perfeito, professor. Eu acho que um ponto importante a se detalhar um pouquinho mais é a configuração dos reinos submetidos à igreja, o Papa como o árbitro e, ao mesmo tempo, a liderança sobre os reis seculares e a formação da cristandade a partir desse amálgama, e depois, a partir da visão absolutista dos reis, apoiados pelos burgueses, por boa parte da nobreza, e até, obviamente, impulsionados por outros interesses, como especificamente o dos judeus, que era também bastante evidente nessa época. Como é que fica essa configuração do Estado com a igreja já não tendo mais essa capacidade de coordenação dos diferentes reinos e, portanto, da formação integral da cristandade? Então, isso vai se dar, sobretudo, no século XIV. Vai se dar, sobretudo, no século XIV. E, para isso, vão contribuir vários fatores. Primeiramente, a emancipação das repúblicas italianas, porque, veja, né, o imperador do Sacro Império Romano Germânico, alemão, né, ele, ao mesmo tempo, ele era imperador daquilo que restara como herança, né, do antigo Império Carolíngio, mas, ao mesmo tempo, ele também era o dono da coroa de ferro dos lombardos. Então, havia, né, uma certa autoridade nessa figura do imperador, mas, ao mesmo tempo, ele estava submetido à autoridade maior em Roma. O que acontece é que os conflitos entre o imperador e o Papa, e sobretudo com Otão I, que foi o grande imperador do Sacro Império Romano Germânico, que vai procurar interferir nas questões que não eram de sua competência, que são as questões religiosas, e essas disputas elas vão acabar culminando com a revolta das repúblicas italianas ali nessa região da Lombardia. Então, esse aqui é o primeiro ponto de ruptura. E essas repúblicas elas vão se tornando independentes à medida em que o imperador do Sacro Império Romano Germânico vai perdendo a sua autoridade nessas regiões. E ali, sim, vão surgir os primeiros bancos. Então, aí você começa a ter uma nova configuração da Europa. Isso é chamado pelos historiadores, né, de crise do sistema feudal. Então, começa por aí. E essa perda de poder do Sacro Império Romano Germânico, devido a esses confrontos com o poder do Papa, vai fazer com que a Igreja busque refúgio, de alguma maneira, na França da dinastia Capetingia. Então, a dinastia Capetingia, de certa maneira, vai ser o braço armado da Igreja, que vai dar essa proteção à Igreja durante esse período. E é justamente aí que acontece que o rei da França, Filipe o Belo, se rebela contra o poder do Papa. Então, aqui, definitivamente, nós temos a quebra dessa ordem, né, que Santo Agostinho chamava da doutrina, né, dos dois gládios, das duas espadas. Então, isso definitivamente se rompe com Filipe o Belo, com a ofensa que faz ao Papa Bonifácio VIII, e aí sim você tem uma preparação do terreno, porque veja que a revolta protestante ela vai se iniciar não exatamente com Lutero. Lutero, como eu disse, né, ele vai ser o detonador, ele vai ser aquela explosão da qual vão se aproveitar aqueles que já vinham alimentando, né, esse espírito revolucionário. O primeiro reformador, que nós podemos chamar assim, foi John Wycliffe, na Inglaterra. E qual era a doutrina de John Wycliffe? Era justamente essa, era dar maior autoridade ao Estado do que à Igreja. Era justamente romper, né,
essa ideia de poder circular submetido ou dentro da própria igreja. John Wycliffe, as ideias de John Wycliffe vão migrar da Inglaterra até aquela região da Boêmia Morávia, onde hoje é a República Tcheca, e ali você vai ter o caso mais famoso do John Hussey. O caso do John Hussey é um caso claro, claríssimo, de a questão nacional, de colocar a nação, o conceito de nação, acima da questão de fé. Então, aí você tem, né, o primeiro momento de ensaio para aquilo que vai se dar com Martinho Lutero. Então, a configuração era mais ou menos essa, né? Você tinha os príncipes alemães que estavam desejosos de se livrar da igreja, e, veja, não apenas se livrar da igreja, mas também, em grande aspecto, de usurpar ou roubar, rapinar os bens da igreja em seus territórios. E é por isso que Martinho Lutero vai ter o apoio desses príncipes. Então, isso vai se dar ali, naquela região da Alemanha, e vai se expandindo. Então, você imagina o que era uma Europa que tinha cerca de, acho que 60 milhões de habitantes, e quando acontece essa Revolução Protestante, no final disso você vai ter cerca de 20 milhões se tornando protestantes. Isso dá mais ou menos um terço da população europeia que se torna protestante, e em grande parte por causa da adesão dos príncipes, no caso da Inglaterra, o próprio rei, né? Porque veja que os súditos, eles simplesmente seguiam, né, os nobres. Mas se o rei apostatava, os seus súditos automaticamente eram obrigados a segui-los. Na Inglaterra, o caso do rei Henrique VIII, apenas um homem, apostatou e levou toda a nação junto com ele. E até hoje é assim. Me vieram tantas coisas nessa explicação. Acho que vale a pena até eu colocar alguns contextos, para me confirmar se isso... Primeiro, em relação ao Império Romano. Eu posso pensar num funil de sumiço no tempo do grande Império Romano do Ocidente, que vira Império Carolíngio, que vira Sacro Império Romano Germânico, que vira Império Austro-Húngaro e some de vez na Primeira Guerra. Exato. Depois eu Exatamente isso. posso pensar que Henrique VIII, é evidente que boa parte, ele queria, obviamente, poder viver em adultério, então tinha um foro íntimo interessante e importante para ele, mas Cranmer e companhia estavam loucos para sequestrar os bens, tanto é que as abadias todas viraram automaticamente. Exatamente. Mas você tem como efeito derivado o Bill of Rights, na linha do Wycliffe, né? Então ali tem a essência dos Estados Unidos está sendo costurada ali, porque o Bill of Rights, na Inglaterra, é a peça basal que vai gerar o modelo mental dos Estados Unidos, que depois virá acontecer 300 anos depois. Exatamente. E o terceiro raciocínio que me vem interessante nessas considerações, quando o senhor fala dos russitas na Boêmia, é a questão do patriotismo, né? O patriotismo se transforma numa heresia. Exatamente. E é importante ressaltar esse aspecto, porque, veja, existem dois modelos de estados. Um é um modelo natural, que se dá naturalmente. Quando você analisa, por exemplo, na antiguidade, a formação dos estados, os estados que eu estou dizendo aqui é da polis, né, no sentido da antiguidade, sobretudo da antiguidade clássica. A formação disso se dá muito lentamente, sob vários aspectos, principal deles o aspecto religioso, e depois os aspectos secundários, aspectos geográficos e tal, e todo o desenvolvimento do corpo orgânico, social e político. Isso se dá naturalmente. Então, essa é a primeira forma de Estado. A segunda forma de Estado é a forma artificial de Estado.
Então, veja, a cristandade, ela se forma, ela se condensa de forma orgânica, natural, como deve ser, né? E, por outro lado, ao mesmo tempo que a cristandade preserva o caráter nacional dessas identidades que se formam gradativamente com o tempo, a igreja prega um universalismo, que é a essência da própria igreja, que é o catolicismo, né? Ou seja, os povos conservando suas características étnicas, geográficas, linguísticas, culturais, mas, sobretudo, com a mesma fé. Então, esse é o princípio saudável que se deve defender. No entanto, o que se vai dar a partir da Revolução Protestante, e que a Revolução Protestante é a porta de entrada para o segundo tipo de nacionalismo, que é o nacionalismo artificial, que são nações forjadas por revoluções, principalmente as revoluções liberais do século XIX, chamada, né, Primavera dos Povos. E aí você vai ter a formação de estados fictícios. E esses estados fictícios, eles vão alimentando um nacionalismo exacerbado que vai culminar exatamente na Primeira Guerra Mundial. Então você tem, além de tudo, no protestantismo, a gênese dos falsos nacionalismos que são condensados pelas ideias maçônicas e que vão culminar, né, no nacionalismo exacerbado e que vai dar na Primeira Guerra Mundial. É por isso que essas nações que são inventadas pela maçonaria no século XIX, você vai reparar que todas elas têm uma bandeirinha com 3 cores, representando sempre essa tríade maçônica, como, por exemplo, o caso da França, né? A França, que surge da Revolução Francesa, ela vai abolir a sua antiga bandeira e vai colocar a bandeira tricolor. Você vai ver isso na Itália, você vai ver isso na Bélgica, você vai ver isso na Alemanha, sempre com essa bandeirinha, né, de 3 cores que não significam outra coisa, senão é liberdade, igualdade, fraternidade. É a tríade maçônica, né? Então você não vai ter mais a cruz nas bandeiras, que simbolizava, né, a mesma fé, respeitando as diferenças entre os povos, e pelo contrário, você vai ter um monte de nação criada artificialmente, né, numa forçação de barra contra a igreja. E interessante, outro ponto interessante, porque eu estava refletindo aqui sobre a tipologia e até a simbologia da revolta protestante. Quando o senhor falou 1/3 dos fiéis tornou-se protestante, é a simbologia de 1/3 dos anjos que caíram. Outra questão interessante é o diabo é aquele que divide. Então eu tenho agora Holanda protestante, Bélgica católica. Tenho Inglaterra protestante, Irlanda católica. Alemanha protestante, Áustria católica e por aí vai. É muito interessante essa tipologia. E fala um pouquinho das personas mais importantes. Eu diria que Wycliffe, Hus, Zwinglio, Calvino, Lutero e Henrique VIII. Para mim, esses são. Tem também o pessoal os anabatistas, tá? Mas acho que esses são os principais. O ponto de partida, né, é Lutero e o Zwinglio. Os 2 anteriores, o John Huss e o John Wycliffe, são precursores. O problema é que a doutrina de Lutero era por demais imoral. Porque Lutero dizia que, como o pecado original destruiu a natureza humana, veja que o pecado original não destrói a natureza humana, ele fere a natureza humana. Nós temos uma natureza ferida pelo pecado, mas essa natureza ferida pelo pecado, ela pode ser, né, sanada, pode ser curada pelo influxo da graça que Deus nos dá. E o protestantismo, ele nega, que no homem, além do pecado original, obviamente, né, mas o homem também recebe a graça, e essa graça faz com que o homem consiga, a graça supõe a natureza, né? Para o Lutero, não. Então, a doutrina de Lutero, ela descamba para uma imoralidade crescente que vai dar nos anabatistas, e aí sim você tem, né, o primeiro modelo de revolução propriamente comunista, porque a essência do comunismo é o antinomismo,
é a abolição de todas as leis. Ora, se o homem não pode lutar contra o pecado, porque o pecado original destruiu a natureza humana, então o homem deve entregar-se ao pecado. A consequência disso, né, é que o pecado acaba se tornando uma forma de salvação. Bom, eu tive um probleminha agora com a luz aqui, tem um pico de energia, mas retomando aqui o nosso raciocínio, eu dizia que a doutrina de Lutero é tão imoral que ela levava inevitavelmente a uma anarquia, a um processo de desconstrução do tecido social por completo. Isso vai culminar com a doutrina anabatista, que é a doutrina antinomista, ou seja, não há mais lei, né? Se não há o que se possa fazer contra o pecado, deve-se entregar-se ao pecado. Isso que vai dar na revolta camponesa, e que Lutero, então, percebendo, né, o desastre que a sua doutrina levava, ele vai, então, estimular os nobres a massacrarem os camponeses. Agora, por outro lado, o Zwinglio, ele já tinha uma visão um pouco diferente da de Lutero, porque o Zwinglio tinha influência direta de Erasmo de Roterdã, e, portanto, o Zwinglio era ele mesmo, né, humanista, e vai procurar trazer a doutrina humanista para dentro de um conceito teológico, porque também ele era padre. Então, veja, é o Zwinglio que vai praticamente, né, introduzir a ideia naturalista, vai abolir o pecado original, quer dizer, a natureza do homem é boa, e, portanto, o homem não precisa de intermediação, o homem não precisa de santo, o homem não precisa da graça, o homem pode ele mesmo, né, construir o paraíso na terra, a felicidade na terra. Então, o Zwinglio, de certa forma, ele é o precursor do Calvino. E o Calvino já é a segunda geração, né, de reformadores, né, como eles chamam. O Calvino, na época que Lutero pregou as suas 95 teses lá em Wittenberg, o Calvino tinha cerca de 10, 12 anos de idade. Calvino era francês, né, e então ele vai pegar um pouco, né, desse impulso que Lutero dá, mas ele vai usar da doutrina de Zwinglio e vai fazer aquilo que o Lutero não conseguiu fazer. Ele vai construir os diques, né, para conter aquilo que Lutero não tinha condição de fazer, porque a própria doutrina de Lutero conduzia ao comunismo prático. Por exemplo, da revolta de Münster, né, com Thomas Müntzer. E o Calvino não. Como o Calvino vai fazer isso? Ele vai dar um excesso de rigorismo, vai dar ênfase na questão moral, a tal ponto que em Genebra, quando ele se tornar, né, o chefe de Estado, ele vai fazer do Estado a igreja. E ali ele vai impor as leis morais e vai considerar o pecado como crime. Então você vai ter uma ditadura, uma teocracia extremamente rigorosa e totalmente contraditória. Veja, por exemplo, né, o símbolo do calvinismo é a tulipa. E por que isso? Né? Pelas iniciais você forma um acrônimo, né? TULIP em inglês. Né? Quais são os princípios? Depravação total, ou seja, é o mesmo princípio de Lutero, o pecado original destruiu a natureza humana, então o homem só pode pecar. O homem não pode fazer nada diferente de pecar. Segundo, a ideia da dupla predestinação, que ele chamava de eleição incondicional. Onde é que está o erro nisso? Né? Ora, que existe os predestinados, sim, Deus escolheu os seus predestinados. Isso é um mistério de Deus, pertence a Deus, mas isso não quer dizer que Deus já escolheu antecipadamente os que vão ser também predestinados ao inferno. A doutrina de Calvino como é dupla predestinação, tanto aqueles que Deus escolheu para a salvação eterna, Deus também escolheu os que serão condenados. E não há nada que se possa fazer com relação a isso. É chamada eleição incondicional. O terceiro ponto é a expiação, que é limitada, ou seja, o sacrifício de Cristo na cruz só se aplica aos eleitos, aqueles que já estão eleitos ao inferno, à condenação eterna. O sacrifício da cruz, né, de nosso Senhor Jesus Cristo não se aplica a eles já serão condenados. A graça irresistível, que é o princípio segundo o qual
os eleitos, ainda que cometam pecados, vivam a vida de iniquidade, eles não podem resistir à graça e serão salvos ainda assim, que vai dar no ponto final, que é a perseverança dos santos, né? Ou seja, os eleitos serão salvos de qualquer maneira. Agora, e como é que se explica esse critério de predestinação? Aí é que está o ponto central da doutrina do Calvino, que vai justificar a ascensão da burguesia. Você pega lá o livro do Max Weber, né? Quando ele fala da ética protestante, ele está se referindo exatamente a essa doutrina do Calvino, porque, segundo Calvino, há a predestinação dos eleitos e dos condenados. E como é que você identifica se as obras, né, são inúteis, né? Porque não, se você for eleito, né, não adianta você fazer boas obras ou mais obras, isso não vai fazer a menor diferença, porque Deus já te escolheu para ser salvo. O mesmo caso se aplica aos condenados. Então, Deus dá sinais. Segundo a doutrina de Calvino, Deus dá sinais de predestinação. E um desses sinais de predestinação é a posse de bens e de acúmulo de riquezas. E o sinal da predestinação à condenação, à danação eterna, é justamente a ausência desses bens. Então, se você for pobre, coitado de nós, né? Nós já estamos, além de pobre, condenados ao inferno. Então, veja que aí sim, né, você vai ter essa doutrina calvinista migrando, e aí você chega no coração do problema, né? Porque é do calvinismo que vão vir as maiores correntes protestantes. E elas vão migrar ali da Suíça, de Genebra, elas vão migrar para a Inglaterra. E elas vão migrar para a Inglaterra primeiro, não na Inglaterra, mas na Escócia, com John Knox, que foi um discípulo de Calvino, e vai fundar lá a Igreja dos Presbiterianos, com o mesmo princípio. E depois eles vão esperar o momento certo de chegar à Inglaterra, que vai se dar com Henrique VIII. Quando Henrique VIII, né, faz a sua rebelião contra a igreja e se declara ele mesmo, né, o Papa da Inglaterra, com o anglicanismo, ele transforma a Inglaterra, né, na própria igreja, e ele, como rei, se torna o próprio Papa. E desculpa, Henrique VIII, que 15 anos antes tinha escrito um documento maravilhoso contra sim, o protestantismo. exatamente, né? E o Henrique VIII, ele simplesmente, né, como você disse no princípio, né, era uma questão, né, de pecado mesmo, da sua falta, né, de virtude, né? Ele vai usar uma desculpinha, na realidade, né? Porque ele casou-se com a Catarina de Aragão, que tinha sido esposa do seu irmão mais velho, que tinha falecido. Ele se torna rei, casa-se com ela, ela já tinha uma certa idade, e ele não consegue ter filhos homens com ela. Essa vai ser a desculpa que ele vai exigir o divórcio, a carta de divórcio. Não vai conseguir, a igreja realmente vai fazer um exame da situação, vai estudar o caso e vai ver que não há nulidade no casamento dele. E então ele vai, a si mesmo, né, romper com a igreja, e porque ele já estava envolvido com Ana Bolena, que era uma dama da corte, a qual ele matará depois. Depois ele vai matar a própria Ana Bolena. Então veja que a parte do pecado do rei, e esse pecado do rei vai custar muito caro para a Inglaterra. Mas é interessante dizer aqui uma coisa, Daniel, que Santo Agostinho, se não me engano, dizia, né, é que Deus, ele na sua misericórdia, ele tira, e na sua ira, ele concede. É o caso da Inglaterra. Você vê, a Inglaterra vai ficar rica, né, vai se tornar poderosa, porque na ira de Deus, Deus vai conceder, ou seja, é como se Deus permitisse, né, vocês querem essa vida pecaminosa, né, vocês querem se afastar da graça, então vocês vão ter a recompensa de vocês nesse mundo, e depois, na outra vida, vocês não vão ter direito ao paraíso. É mais ou menos isso, né? Então, qual vai ser a consequência do pecado de Henrique VIII? Vai ser a Revolução Puritana, que vai vir nas costas depois. Porque depois da morte de Henrique VIII, você tem um período breve com a Mary, né? A filha mais velha dele, que vai morrer, e depois vai vir a Elizabeth.
terrível, né, e estéril, não vai ter herdeiros e acaba a dinastia Tudor. Então eles vão trazer o rei da Escócia, o rei Jaime, que vai ser na Inglaterra o Jaime I, e é aqui que começa, né, vai começar a se desenhar o drama da Inglaterra, que vai culminar com a morte do filho do Jaime I, que é o rei Carlos I, que vai ser degolado, né, pela Revolução Puritana, e aqui com Oliver Cromwell, sim, os judeus voltam para a Inglaterra, eles que haviam sido, né, proibidos de pisar na Inglaterra desde a época do rei Henrique II, se não me engano. Agora eles voltam, né, para a Inglaterra. A Inglaterra já passava por aquele processo de cercamentos, né, porque quando ocorreu a Revolução Protestante Anglicana, a primeira coisa que o rei Henrique VIII fez com o ato de supremacia foi tomar as propriedades da igreja, tomar todas as terras da igreja, desalojou os camponeses, né? E aí, quando chegam os puritanos com a mentalidade burguesa, judaica, né, eles vão fazer os cercamentos para investir na indústria têxtil. Então, você tem uma desagregação total da vida camponesa. Isso é que vai gerar mais adiante a Revolução Industrial, que vai ser, né, muito bem condenada nos seus aspectos piores, né, pelo Papa Leão XIII, né, na Rerum Novarum. Mas isso aqui é a gênese da coisa, né? Nós estamos construindo isso aqui para mostrar a ligação de todos esses efeitos, né? De todos esses efeitos. E com a Revolução Puritana, aí sim, né? E o que você vai ter a morte do rei Carlos I, e são esses puritanos que já haviam migrado para a América do Norte para dar início, né, à colonização das 13 colônias, vão formar as 13 colônias, né? O Mayflower, que vai partir, né, da Inglaterra, isso na época do Jaime I, o pai do Carlos I, o rei que foi degolado, né, a machado, pela Revolução Puritana de Oliver Cromwell. E aqui você tem todo o drama que começa com a ascensão burguesa e a construção, né, do Banco Central, a ideia de Banco Central, né, que já vinha nos Países Baixos, vai migrar esse poder econômico, vai migrar para a Inglaterra, e aí você vai ter o estabelecimento do primeiro Banco Central na Inglaterra, e a partir daí eles vão trabalhar para a sequência dessa revolução, que a sequência da Revolução Puritana é a Bill of Rights, que você citou, né, chamada Revolução Gloriosa. Perfeito. E acho que o arrazoado histórico é tão fantástico que daria para a gente falar mais umas 5 horas de tantas vielas que a gente pode pegar e explorar com particularidade. Mas precisamos, infelizmente, fechar esse segundo bloco. E antes da última pergunta que eu queria que o senhor tecesse breves comentários, porque é a ponte para o programa subsequente, que é como a Santa Igreja reage à revolta protestante, o que significou Trento, São Pio V, a questão da missa, todo esse esfacelamento do corpo de Cristo e seu aspecto material, encarnado, como, por exemplo, os sacramentos, a Eucaristia, o sacerdote e o sacerdócio, a própria igreja, a missa, ou seja, tudo aquilo que não é gnóstico, que é antignóstico, porque representa a humanidade de Cristo, sendo suprimido pelo gnosticismo de Lutero e companhia. Então, esse é o próximo programa, mas antes que o senhor teça comentários para fazer essa ponte, Fred, você tem alguma pergunta aí que vale a pena compartilhar agora? Tenho. É uma pergunta até sobre uma coisa curiosa, acerca da ida dos puritanos para os Estados Unidos e a consequente instalação lá do Banco Central e etc. Professor, os holandeses é que são, em sua grande maioria, responsáveis por isso, né? Uhum. E a Companhia das Índias, a chegada dos holandeses, principalmente na cidade e no estado de Pernambuco, depois a implantação daquela sinagoga também, a primeira, salvo erro, do Brasil, e a ida
destes mesmos holandeses expulsos do Brasil para Nova York. Exato. Isso tem uma ligação aí. Poderia ser um pequeno comentário sobre isso, essa ligação, porque, pelo que vejo, a soberania estatal começou mesmo por conta dessa revolução protestante na Europa. Quebrar tudo e inserir um novo tipo de Estado, né? Exato. E aí o professor comentou sobre os puritanos, e eu me lembrei dessa coisa porque, afinal de contas, eu sou daquela região lá de onde saíram esses holandeses. O senhor podia comentar um pouco sobre isso? Então, eu citei o Papa Leão XIII, e é interessante que esse mesmo Papa escreveu uma encíclica, não sei se vocês conhecem, né? Na época da comemoração dos 400 anos do descobrimento da América, né? Então, ele faz uma encíclica maravilhosa sobre o Cristóvão Colombo. E a importância disso, porque, ao mesmo tempo, como eu disse, que a Europa perdia, né, 1/3 da sua população para o protestantismo, Nossa Senhora, vocês sabem que Colombo chega à América numa nau chamada Santa Maria, e por isso, né, você vai ter como padroeira do México, daquela região, né, da América, a Nossa Senhora de Guadalupe. Então, você veja que, ao mesmo tempo que se perde-se parte da Europa, ganha-se, né, o Novo Mundo. E os inimigos, eles vão realmente, né, eles vão olhar isso com outros interesses. Enquanto os espanhóis e os portugueses pensavam em conquistar reinos para Jesus Cristo, ou seja, evangelizar, catequizar aqueles povos nativos, selvagens de tudo, né, os protestantes judaizados vão ter outros olhos para isso, né? E aí você vai ter os recursos reunidos nos Países Baixos, com a Companhia das Índias Orientais primeiro, depois a Companhia das Índias Ocidentais, porque a América, né, era considerada as Índias Ocidentais já no sentido de obtenção de recursos, né, que gerassem algum tipo de riqueza. Então, essa mentalidade. E é justamente esse grupo de judeus que controlavam essas companhias mercantilistas que vão provocar essa invasão do Brasil, que vai se dar primeiro na Bahia, eles vão ser rechaçados e depois eles vão ter sucesso em Pernambuco. Então, é um período terrível da história do Brasil, né? E aí sim você vai ter um processo de judaização, né? E é por isso, e é isso que explica a reação dos brasileiros contra os holandeses, é principalmente uma reação religiosa, porque a subversão dos costumes dada pelos protestantes e pelos judeus que vieram junto com os protestantes holandeses, né, era tamanha que a população vai se unir para rechaçá-los. Então, por isso que você vai ter, né, negros, índios e tudo mais aí, junto com, né, as tropas portuguesas para a expulsão dos holandeses. E você disse bem, eles vão migrar para Nova York, porque, de certa maneira, né, as 13 colônias elas já nasceram com esse caráter. Engana-se quem diz que as colônias inglesas foram colônias de povoamento. Esse é um critério muito raso, né? Porque, na realidade, o processo começa assim, com a exploração de companhias monopolistas. Inclusive, uma delas, né, a Virginia Company, quem dá a carta para que eles possam fazer essa exploração é o próprio rei da Inglaterra, Jaime I, anglicano, né, que era anglicano. E depois, com a expulsão dos puritanos da Inglaterra, e isso antes da vitória deles na Revolução Puritana, eles vão migrar. E aqui tem um dado muito interessante, né? Que, vejam, os puritanos, eles se consideravam, né, uma extensão de Israel. É por isso que eles têm essa retomada ao Antigo Testamento. E aí eles fazem toda uma analogia dessa travessia do Oceano Atlântico para a Terra Prometida, como se o Oceano Atlântico fosse um mar vermelho que eles cruzassem,
para chegar à terra prometida, que é os Estados Unidos. Então, você veja que os Estados Unidos ele já nasce com esse caráter, né, que mais tarde vai se incorporar à política norte-americana, chamado Destino Manifesto, que é uma ideia de continuidade da antiga aliança no protestantismo puritano, porque os puritanos eram os calvinistas ingleses, né? Na França eles vão ter outro nome, que são huguenotes, né? E na Escócia, presbiterianos, são todos calvinistas. Então, isso é que vai dar origem ao país, né? Estados Unidos da América. Começa dessa forma. Então, você bem disse, que tem todo um histórico que envolve o espírito messiânico judaico, junto com o espírito burguês, mercantilista, predatório, e é por isso que na América do Norte não vai se dar catequização dos nativos, vai se dar, sim, extermínio dos nativos. E acho interessante essa explicação maravilhosa, porque primeiro explica como se traduz na prática a frase: os batistas são a ponte entre os puritanos e os neopentecostais. Porque o neopentecostalismo na Europa é justamente esse movimento de formação do cristianismo de Israel em larga escala. E o governo Trump é a expressão desse destino manifesto restaurado. Mas isso é uma o que ele outra chamou conversa. Isso, senão nós vamos uma hora aqui. Isso, eles chamam isso de cristianismo sionista. Isso. Mas então, como é que fica essa questão da restauração promovida por São Pio V, o Trento, a recuperação da Europa e o ganho de 300 anos aí, porque depois também não sustentou mais tanto, até a Revolução Francesa em diante já foi uma sistematização destrutiva mais perene, né? Mas pelo menos deu mais 300 anos aí. Sim, a chamada contra-reforma, né? A contra-reforma, ela sim pode ser chamada verdadeiramente de reforma, porque o que provocou tudo isso foi uma decadência moral do próprio clero. Não tenha dúvida, eu disse no nosso primeiro episódio, né, que foi como que um castigo, né, pelos erros e os abusos do clero. Então, muitas das coisas que o Lutero denunciava realmente tinha corrupção no clero, simonia, né, nicolaísmo, essas coisas aconteciam, porque o clero católico, sobretudo em Roma, durante o período renascentista, foi péssimo, de fato, né? Então, de fato, a contra-reforma ela foi necessária não só para expor as doutrinas heréticas dos protestantes, os erros protestantes e os erros, as premissas filosóficas dos erros protestantes, mas também foi importante também para corrigir muitos aspectos ruins que estavam acontecendo dentro da própria igreja, não em termos de doutrina, evidentemente que não, mas em termos de moral, de comportamento, né, dos membros da igreja, do clero. Então, é sempre um castigo. Então, veja que a reforma, a contra-reforma, ela vai clarificar muitos dogmas, vai confirmar outros, né? Vai condenar, evidentemente, o protestantismo, vai ser condenado, e vai fazer com que o índex proibitório ele seja realmente reativado, para que a igreja possa combater também as más obras que estão sendo publicadas aí nesse período. E vai fundar a Companhia de Jesus, que tem um ministro maravilhoso, com Santo Inácio de Loyola, e que essa Companhia de Jesus é que vai ser responsável pela catequização e colonização da América, tanto portuguesa quanto da América espanhola. Então, assim, vai ser muito importante essa reação da igreja. Evidentemente que não vai ser suficiente, né, para poder conter, mas isso é algo que já está desenhado, né, na própria Sagrada Escritura, né, que gradativamente ia acontecer esse declínio e essas perseguições da igreja iriam aumentando, né, e foi de fato o que a gente verificou nesses últimos séculos. Maravilha, professor. Acho que essa aula foi até mais rica que a primeira.
como eu disse, a gente podia pegar cada uma dessas vielas e explorar. Aliás, uma coisa que eu lembrei, pessoal, vale a pena dar um Google aí para checar depois o que aconteceu no Rio Grande do Norte com os holandeses. Porque os mártires de Cunhaú e Uruaçu é uma história linda dos católicos reagindo contra o avanço holandês, no Rio Grande do Norte especificamente. E vamos que vamos. No próximo programa, então, diga, professor. É só dizer que esses massacres que acontecem aí são promovidos por um judeu. Ah, sim. Alguns autores no Brasil dizem que ele é o pai, né, histórico do movimento do cangaço. Alguns historiadores brasileiros dizem isso, porque ele tinha os seus bandidos que vinham para barbarizar, né, saquear, matar e fazer todo tipo de atrocidade. Essa eu não sabia. Mas vale a pena ver a história desses mártires. São mártires brasileiros, alguns portugueses, mas em terra brasileira. Sim. Então tá bom, professor. Acho que ficamos aqui. Vamos rezar uma Ave Maria para agradecer mais esse programa e nos colocarmos à disposição do Senhor para o que Ele quiser fazer conosco. Sim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora nunc et in mortis. hora nostra. Amém. Amém. Viva Cristo Rei. Amém. Vamos em frente. Viva vamos que Cristo vamos. Rei.